Agora nós vamos iniciar o módulo de introdução a estudos históricos. Primeiramente, a gente tem que se atentar ao conceito do que é história. História seria o estudo do homem ao longo do tempo e os vestígios que esse homem vai deixar, ao longo da sua trajetória. Então, quando a gente estuda história, a gente tem que analisar esses pontos de inflexão. Podemos olhar para a nossa história e construir um diálogo profundo com ela. O que é história? História é a sua vivência, história é a vivência dos seus pais, história é uma coisa que está acontecendo, a história ela está presente em todo o tempo da nossa vida. A história ela vai ser um fator primordial para os acontecimentos do presente. Então, compreender a história é compreender a vida. Como diria o Cícero, a história é mestra da vida. A história traz aquela concepção de lição. Então, quando nós analisamos a construção histórica, temos sempre que nos atentar, para aquela história como mestra da vida, aquela história como construção. Então, a gente vai iniciar esse módulo, Peço que vocês se fixem nesse ponto e não esqueçam a importância da história. Hoje a história está sofrendo um sucateamento, você vê um ataque, à história de uma maneira muito agressiva até nas escolas. A história está perdendo espaço. Você está vendo a retirada do ensino médio. Eu queria fazer um ponto de inflexão sobre essa situação e uma crítica, porque um povo sem história é um povo sem memória. E nós, como responsáveis por essa construção, como docentes, devemos questionar isso e trazer para os nossos alunos a importância e o peso da história na vida deles. Eu queria iniciar com essa introdução para vocês, para que vocês tenham essa compreensão e analisem as relações do presente com a história. Nós vamos iniciar agora o bloco sobre definições de história, as multivisões do que é história e o que essa história, esse termo, vai implicar na sociedade. Então, vamos construir ao longo do tempo a visão de diversos personagens históricos, diversos homens que compõem a nossa história, sobre o termo história. Então, a gente vai começar para abrir com chave de ouro com um dos historiadores de grande peso. Ele foi até no período de Segunda Guerra Mundial morto por ser judeu, pela pressão do Hitler, daquela toda a concepção de eugenia que estava rolando na Alemanha. E ele é um historiador extremamente famoso e ele vai definir história como a ciência do homem no transcurso do tempo. Esse historiador chama-se Mark Bloch e ele vai ser autor de diversos livros importantes, como Apologia do Ofício ao Historiador. Então, você vai ter uma construção de história como uma ciência. Primeiro, ele define como ciência. A gente tem aquela concepção de ciências humanas e ciências exatas. Mas, por Mark Bloch, a história ela não deixa de ser ciência, apesar de ter suas especificidades. E é uma ciência que se volta aos homens, não é uma ciência exata, e ela vai estudar esses homens como personagens ao longo do tempo. A gente depois vai entrar numa concepção de um autor brasileiro sobre o que é história, muito conhecido por vocês. O filho dele é o Chico Buarque, um famoso cantor que cantava e encantava na ditadura com diversas músicas, autor do Cálice. Então a gente vai falar do Sérgio Buarque de Holanda, um famoso historiador brasileiro. E pontos de inflexão para ele do que é história. Para o Sérgio Buarque de Holanda, história é estudo do que os homens do passado fizeram, da maneira pela qual viviam e das ideias que tinham. Então você vai ver, para ele, a concepção de história vai se fixar no homem do passado e vai adentrar no conceito de cultura, Como os homens viviam, qual a ideia que tinham daquele período, como eles construíram a própria história. Então ele vai entrar totalmente no aspecto de uma história voltada para a cultura, ideia de sociedade. Então você vê para ele história daquele homem, daquele contexto, daquele passado. Agora a gente vai entrar também, sobre o conceito de que é história na Grécia Antiga. Então a gente vai se deparar com Heródoto, o famoso pai da história. Ele é o primeiro a construir algumas
algumas excepções sobre o que é história, tentar construir uma história. Ele traz narrativas de diversos povos, né? Para a concepção grega, ele vai trazer essa narrativa do que acontece em outras regiões, né? Ele vai fazer diversas narrativas. O problema é que ele é um pouco exagerado, ele vai trazer verdade, mentira, tudo junto. Ele não vai ter essa inflexão de análise. Por exemplo, ele vai contar, ele vai ir ao Egito e lendas de homens gigantes, ele vai botar na construção sobre a sociedade do Egito, ele vai ter coisas que vão além do conceito. Ele não vai separar muito o mito da verdade. Então você tem o primeiro, né, a fazer história, que é considerado o Heródoto, mas ele ainda não vai ter essa construção de história que só vai existir ao longo do tempo. E para ele, história é o estudo das civilizações com as quais os gregos travavam contato. Então, quem ele não travava contato não faz parte da história. Então você se atente a essa crítica. Aqueles que não estavam em contato no conceito, né, de confraternizar com os gregos não têm história, tá? Então fiquem atentos a essa crítica. Mas é um dos primeiros historiadores, entre aspas, do mundo. O próximo da lista, que a gente já falou um pouquinho, né, do conceito dele, é o Cícero. Para ele, a história, né, magistra vitae, significa que a história é mestre da vida. Então você vê que a construção em Roma, o Cícero já é do Império Romano, sobre história teria a ver com uma função pedagógica. Para ele, a história ela serve de um ponto de inflexão para você não cometer os mesmos erros do passado. Então a história teria essa concepção dentro da história romana, da construção de história. A história é uma lição, né? É até aquela citação que a gente fez da Emília Viotti, né? Um povo sem história é um povo sem memória. Então a história viria para lembrar dos erros do passado e tentar não cometer no futuro. O próximo que a gente vai falar bem rapidinho é um historiador francês, que também ele vai elaborar um conceito para a história, é o Réart Coselec. Ele é um dos principais historiadores que estudam a história dos conceitos, e ele vai definir história, né, como a história do passado presente, né? Então você vai ver também uma visão um pouco parecida com o Cícero, né? A construção de que a história do passado seria importante para delimitar o presente e que as demandas do presente influenciariam no passado também. Só que a visão dele é multidirecional, não é só o passado vai influenciar no presente, mas o presente, segundo ele, influenciaria no passado. Então você construiria, né, as demandas históricas atuais do presente, as situações que a gente está vivendo, atrairiam os historiadores a pesquisar no passado determinadas situações que ocasionariam como consequência na atualidade. Então a gente tem que analisar esses conceitos e não perder o foco. Sobre o que tange ao ensino de história, a gente vai entrar agora nesse conceito. É importante vocês compreenderem que a história ela foi construída de uma forma a facilitar a aprendizagem dentro das instituições escolares. A história é uma disciplina que nasce no século XIX, muito influenciada pelas questões positivistas. Então, quando você estuda história, você vai ter aquela datação e aquela linha do tempo. Só que a história não é só isso, você pegar, construir uma linha do tempo e datar essa linha e falar sobre o que está ali nessa linha. Primeiramente, que a história ela vai ter... é um processo que pode ter mudanças, pode ter permanências, continuidades, descontinuidades e avanço e retrocesso. E uma linha tange a ideia de progresso, ideia que está ligada ao positivismo do século XIX. Então você não tem uma história construída como uma linha em direção ao processo. A história é uma miscelânea de coisas que estão acontecendo, onde tem retrocessos, avanços, ruptura, sincronia. Então o tempo ele assume uma miscelânea de dimensões, então você não tem como restringir, embora a gente ainda utilize essa concepção de linha do tempo para facilitar o aprendizado do aluno, mas a história não é mais isso, é uma concepção muito mais ampla. Então a gente trouxe essa concepção para discutir com vocês do que seria esse ensino de história, como a gente trabalharia isso em sala de aula. É claro que a gente usa a linha do tempo, mas não deixa de desconstruir essa linha do tempo.
Agora nós vamos adentrar no conceito de fontes históricas. Primeiro a gente tem que definir o que seriam fontes históricas. Então eu escolhi duas definições para discutir. A primeira são os documentos que o historiador utiliza para recontar o passado e reconstruir a história. E realmente o ofício do historiador está ligado muito a isso, a essa questão. Nós utilizamos as fontes para tentar reconstruir um fato do passado. Então, por exemplo, eu estudo escravidão. Então, eu lido com uma documentação dos arquivos da polícia. Né? Mais precisamente, eu estudo o suicídio escravo. Então, eu vou nos arquivos da polícia, pego os relatórios de polícia, analiso como são os suicídios, quem está se suicidando, se são realmente escravos, se tem um número maior de escravos do que homens livres se suicidando. Então, eu tenho que reconstruir todas essas questões através das fontes. E aí eu vou escrever algum conceito, alguma concepção histórica sobre aquilo. Eu vou escrever um trabalho voltado ao suicídio escravo, utilizando essas fontes. Então, o ofício do historiador é isso, é pegar a fonte e transformar em história. É claro que não é uma transformação na fonte literalmente em história. A gente tem que fazer a fonte falar, tem que fazer a fonte criticar. E esse é o dever do historiador, pegar aquela fonte e começar a questionar ela e construir a história através dela. Então agora a gente vai entrar nesse conceito. Um outro conceito importante que eu coloquei aqui nas definições de fonte histórica é que seria todo o vestígio deixado pelo homem ao longo do tempo. Você vai lá, as fontes arqueológicas, os homens da caverna deixaram ossos, ferramentas, material escrito. A gente vai entrar em detalhe quando a gente está na concepção dos tipos de fontes históricas. A gente vai entrar agora no próximo bloquinho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de fonte. Primeiramente, vou citar alguns exemplos, a gente vai discutir cada tipo em particular, algumas concepções. Primeiro, a gente tem as fontes escritas, as orais, sonoras, visuais e as arqueológicas. Eu vou discutir cada uma ao seu tempo. Então, a gente vai ter uma divisão em fontes primárias e secundárias. O que seriam essas fontes primárias? Seria aquele produto do homem ao longo do tempo. Então, você vai ter como fontes primárias as orais, que seriam os testemunhos das pessoas vivas, e lendas. Aí a gente vai entrar numa concepção de construção da história oral ao longo do tempo. Você vai ver uma crítica muito profunda, né, à história, por delimitar que só tem história quem tem escrita. Então você vai ver nas etnias africanas, nos povos indígenas, a falta de escrita, mas isso não significa que não tem história. Então essa história vai ser construída totalmente com base sólida na história oral. O que seria a história oral? Seria passar contos, histórias daquela civilização, daquele povo, de geração em geração. E isso vai manter viva a concepção histórica daquele povo. Por exemplo, a gente tem diversos contos africanos que a gente pode utilizar para construir um modo de vida, a visão daquela cultura através daqueles contos. Então aí esse ponto importante é onde entra a história oral. Próximo ponto seria as fontes primárias, seriam as não escritas, como, por exemplo, as arqueológicas, os utensílios utilizados, né, pelos homens da caverna. Você teria as lanças, né, as pontas de flecha, os alimentos que ficaram ali. Os monumentos também fazem parte não da arqueológica, mas da física, das não escritas, né? As obras de arte, fotografias. Então você tem gestos arqueológicos e as fontes materiais que estão em torno da sociedade. Se você for numa cidade, você vai chegar ali, né, vai ver vários prédios que datam um período extremamente antigo. Então, esses prédios vão ter essa construção, né, daquele período, e vão ser fontes. Você vai ter chafarizes na cidade do Rio. Quando você vai andar, você vai notar, né, esse contraste entre o antigo e o novo. E também nas fontes primárias a gente tem a construção das fontes escritas, que seriam cartas, diários, leis, jornais. Jornais são uma fonte imprescindível para entender o período. Tá? Claro que tem um pouco de ideologia, um pouco de um monte de coisa dentro, mas você pode construir um período muito bem com as concepções dos jornais.